Eu ia falar de outro assunto, mas vamos falar desse. A participação da igreja no partido, ela, ao longo do tempo, ela mudou, ela é a mesma? Como que é essa relação com a Igreja Universal? Sim, óbvio. No começo era uma maior presença, isso vem diminuindo, não mudou? Como que O que acontece é o seguinte, profetinha. quiser Primeiro, é óbvio que o partido nasceu ali naquela conjuntura. Muitos membros da igreja ajudaram assinando, colocando a sua assinatura para a criação. A executiva era formada majoritariamente por membros da igreja. A primeira bancada tinha a maioria de membros da igreja. O partido elegeu um deputado federal na primeira eleição, em 2006. Esse deputado era da igreja. Em 2010, a eleição seguinte, elegeu 8 deputados federais. 6 eram da igreja e 2 não eram. Quero lembrar que o Zé Alencar era vice-presidente da República, foi reeleito pelo partido, ele foi um dos fundadores do partido. E em 2021, aí eu já era presidente, desculpa, 2021 não, em 2014, gente, eu estou um pouco cansado, porque desculpa qualquer falha, eu acordei hoje 4h30 da manhã para poder vir para cá. Mas enfim, em 2014, nós saímos de 8 para 21, desses 21, 10 eram da igreja e 11 não eram. Aí já houve uma mudança, mas ali muito próximo. Em 2018, nós elegemos 30. Dos 30, 12 são da igreja e 20 não são. Desculpe, 18 não são. 18 não são. Agora, na janela, nós estamos com 43. Os 12 que são da igreja continuam e, portanto, 43 menos 12, 31 não são. Estou falando de deputados federais. Sim. O partido só tem um senador da República. Ele não é da igreja, é católico. Nós estamos fazendo um partido político, mas como ele nasceu com essa coisa, a imprensa continua, e quando quer e quando tem interesse, coloca o partido ligado à Igreja Universal. Bom, se porque eu sou ligado à igreja e sou o presidente nacional do partido, faz o partido ser ligado à Igreja Universal, então ele é. Agora, eu acho que não é por uma pessoa ou por algumas pessoas que você tem que medir. Você tem que medir pela maioria. Por exemplo, vereadores, para falar de vereadores. Nós temos 2.600 vereadores no Brasil. Dos 2.600, 300 e poucos são da Igreja Universal. 2.300 não são. Nós temos 186 prefeitos no Brasil. Destes 186 prefeitos, um é da Igreja Universal. Que não foi nem eleito prefeito, foi eleito vice, mas aí o prefeito morreu, ele assumiu que é o prefeito de Goiânia, da capital de Goiás. Então, é um debate que a imprensa, quando quer fazer, porque a Igreja Universal tem a sua aceitação, mas também tem a sua rejeição na sociedade. Sim. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que respeita, mas tem muita gente que odeia. Então, quando eles querem provocar aqueles que nos odeiam, aí faz esse rótulo. E outras igrejas foram fazendo projetos também. Por exemplo, a Igreja Quadrangular. Por exemplo, desculpa. Deputado. Só depois do senhor falar, o que na prática é a bancada evangélica? Tem essa bancada? Tem uma unidade? Tem uma conversa? Tem. Olha só para fechar esse tema, ô profetinha. O PSC, o Partido Social Cristão, até pouco tempo ele era presidido pelo pastor Everaldo. Sim. Há muitos anos o Everaldo presidiu o PSC, que é da Assembleia de Deus. Se você entrar na bancada do PSC, a maioria dos deputados do PSC são ligados à Igreja Assembleia de Deus. Ele é, inclusive, considerado um partido, era até então, até pouco tempo, considerado um partido ligado à Assembleia de Deus. Mas ninguém coloca isso na mídia. Não é o só para pensar. Então, a bancada evangélica, ela existe. Nós temos 114 deputados federais da bancada evangélica e 14 senadores. São evangélicos de várias denominações. Tem alguns até que eu acho que não são tão evangélicos assim, mas se dizem. Mas enfim, não posso ficar julgando, né? Mas a Bíblia diz que é pelo fruto que conhece a árvore. Mas aí é o ponto. Né? Essa bancada evangélica às vezes não... Então tem lá uns interesses, mas quando o tema é importante, família, tradição, conservadorismo, aborto, ideologia de gênero, esses temas que fazem mal para a família, que são contrários aos pensamentos cristãos, há uma unidade sim, há uma união em torno desses temas. Outros, nem tanto. Porque a força do partido é muito mais forte do que a força das frentes parlamentares. Não, fala isso de novo. A força dos partidos é muito mais forte do que a força das frentes parlamentares.